Deus é hoje, Técio, valeu. Mexe não, deixa assim, só assim ninguém vai dormir hoje. Aleluia, e hoje eu estou aleluiado. Sejam bem-vindos a Dias Incríveis com o Espírito Santo. Coisa boa, obrigado, meu irmão. Hoje, como Marcília falou, estamos começando mais uma campanha da vitória, iniciando o ano, começando mais uma campanha da vitória. 7 semanas mergulhados na presença do Senhor, buscando ir mais fundo no nosso relacionamento com Deus. E quando nós nos colocamos diante de Deus mais profundamente, nós vivenciamos coisas incríveis. E o nosso Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso, que nossas causas, aflições, adversidades, assim como nossos sonhos, nossos projetos, eles são abençoados pelo Pai. Ao final dessas 7 semanas, eu creio e espero que você creia, que todos nós teremos sim vitória no Senhor em tudo aquilo que estiver alinhado com o coração dele para todos nós. Junto com essa campanha que iniciamos hoje, nós estamos iniciando uma série de mensagens que eu não sei você, mas eu estou com muita expectativa, porque ela promete mexer muito com a nossa vida de intimidade com Deus. Aliás, como é que anda a sua vida no secreto com Deus? Esse é aquele momento que faz aquele silêncio que a gente dá para ouvir até os grilinhos, né? Crim, 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 crim. Como é que anda a nossa vida no secreto com Deus? Pois bem, hoje nós estamos iniciando, junto com essa campanha da vitória, a série de mensagens Queimando no Secreto. Queimando no Secreto, ela é baseada nesse livro aqui, ó, o livro do pastor Fabiano Ribeiro, lá da igreja da cidade, lá de São José dos Campos. É um livro tremendo. Não estou aqui fazendo merchandising, porque eu estou vendendo o livro de forma alguma, mas eu trago para a igreja aquilo que a igreja vai ser edificada, e esse é um livro que tem um compartilhar para o crescimento e aprofundamento na presença do Senhor. Então eu recomendo fortemente para aqueles que querem desenvolver ainda mais a sua vida no secreto com Deus. O próprio Jesus, ele nos instruiu para buscarmos ter uma vida no secreto com o Pai, desfrutando mais plenamente da sua presença, de uma maneira mais profunda e especial. E eu quero ler com vocês aqui o Evangelho de Mateus, em seu capítulo 6, no versículo 6, ele diz assim, olha a palavra do Senhor, Mateus 6, verso 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto, o recompensará. Essas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus por elas. Jesus, ele está dizendo, olha, vá para o secreto, feche a sua porta e vá ter um tempo no secreto com o Pai, porque nesse secreto o Pai vai te ouvir e Ele te recompensará. Não é que a gente precisa ir buscar ao Pai para que Ele nos dê algo, mas a gente precisa desfrutar da presença do Pai. E nós vamos ver que aqui Ele está sugerindo um espaço, um lugar. A gente vai ver mais à frente que não necessariamente precisa ser seu quarto, mas um lugar onde você tem a privacidade de estar só você e o Pai. Nós precisamos sim nos inspirar com experiências que tivemos no passado com Deus e também buscarmos satisfazer com experiências presentes que estamos tendo com Ele, mas devemos sim buscar não perder a fome de vivermos experiências futuras com o nosso Pai. Certa vez, Jesus, ele disse, a minha vontade, não é, a minha comida e a minha bebida
é fazer a vontade do Pai. Jesus está dizendo, olha, comida e bebida, ela é a fonte, é os nutrientes que nos traz vida. E Jesus está dizendo, olha, a minha vida é fazer a vontade do Pai. E Ele está nos ensinando que nós precisamos viver assim, cumprindo e vivendo a vontade do Pai. As Sagradas Escrituras, ela é fundamental para a nossa intimidade com Deus. Porque a Bíblia, meus irmãos, entenda que a Bíblia, ela é o único livro que ela exige a presença do autor para ser compreendido. A palavra do Senhor, nós precisamos de quem a escreveu para ser compreendida, ou seja, o Espírito Santo, quem inspirou todas as pessoas que escreveram. Nós precisamos do autor, da presença do Senhor, do Espírito Santo, para que Ele nos traga discernimento, sabedoria, direção naquilo que Ele escreveu para nós. Deus, Ele precisa estar presente para que eu tenha a compreensão das Escrituras, do seu manual. A verdade é que eu e você, todos nós, precisamos ir mais profundo no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos experimentar mais, buscar ser consumido pelo fogo do Espírito Santo. Esse deve ser o nosso maior prazer, é buscar a presença de Deus. Certa vez, Charles Spurgeon, ele disse, se só houvesse uma oração que me fosse permitida fazer antes de morrer, eu faria essa: Senhor, envia para a sua igreja homens cheios do Espírito Santo e de fogo. Eu creio que essa é uma igreja que está se tornando cheia do Espírito Santo e do fogo do Senhor. Creio nisso. Vamos queimar, vamos nos aprofundar cada dia mais na presença desse Deus maravilhoso. Então, meus irmãos, hoje, dando início a essa série de mensagens Queimando no Secreto, eu quero refletir com vocês nesse tema, sendo queimado pelo fogo do Espírito. E essa mensagem, ela vai ser dividida em duas partes. Nós vamos ver a primeira hoje e vamos complementar ela na próxima quarta-feira, sendo queimado pelo fogo do Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele disse: não apaguem o Espírito, não apague o Espírito, deixe que o Espírito Santo se apague dentro de você. Eu quero orar por essa palavra mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigado porque a Tua presença é real neste lugar. Obrigado porque onde Tu estás, Senhor, algo acontece. Nós vemos em toda a Tua Escritura, Senhor, todas as pessoas que se encontraram contigo saíram diferente, e é isso que nós queremos, Pai. Tua presença está nesse lugar, e nós estamos nesse lugar. Quando nós saímos, nós queremos sair totalmente diferente, Senhor. Por isso, vem incendiar nossos corações, vem com a Tua presença restauradora, curadora, transformadora, Senhor. Vem transformar todo e qualquer um de nós, conforme a Tua vontade, Senhor. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, porque Tu és a minha rocha e o meu Redentor. E assim eu digo amém, 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 aleluia, Senhor. Meus irmãos, olha, quando falamos de fogo, a gente precisa entender que nas Escrituras Sagradas, o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. É um dos símbolos do Espírito Santo. Então não estranhe quando falamos de queimar na presença, queimar no Espírito, porque o fogo simboliza o Espírito Santo. O fogo, ele tem poder de mudar, de alterar, de transformar, de refinar, de aquecer, de proteger. Ele tem poder até de cozinhar. E toda essa simbologia é para demonstrar que a nossa vida no secreto deve sim ser uma experiência incrível, mas que só é possível se nós estivermos em parceria com o Espírito Santo. Só há secreto com a participação do Espírito Santo. Se a presença do Senhor estiver conosco.
Quando usamos o termo queimar no secreto, nós estamos nos permitimos viver um relacionamento. O fogo tem o poder de derreter o aço. O aço é um dos materiais mais robustos que existe na terra. Eu quero que você entenda que nenhum obstáculo resiste à chama ardente do fogo. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que o seu coração será incendiado pela chama ardente e transformadora do Espírito Santo. Creia e deixe ser incendiado pelo poder do Espírito Santo. Assim como profetizou Ezequiel, eu espero que Deus esteja fazendo com os corações nessa noite. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Que assim seja, que o fogo nunca se apague, aleluia. Não apaguem o espírito. Paulo disse, não apaguem o espírito. E apagar significa extinguir o fogo, ou coisas no fogo. Significa ser apagado. Podemos entender também que apagado é sufocar, suprimir, abafar. Também pode ser compreendido como limitar a influência divina. Tudo isso é o significado de apagar. Muitas vezes nós estamos deixando se apagar a influência divina do nosso coração, na nossa vida. Meus irmãos, nosso Deus, Ele deseja ter uma vida de intimidade com cada um de nós que somos seus filhos. Ir para o secreto, queimar no secreto, é uma das expressões que usamos para demonstrar que de fato nós desfrutamos de uma vida íntima com o nosso Pai. Nós precisamos viver essa verdade e não deixar a chama do nosso coração se apagar em hipótese alguma. Nosso Pai, Ele está lá em cima, olhando aqui para a terra, buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em verdade e em espírito. É esse que o Pai busca. Não são falsos adoradores, não são pessoas que aparentam ser adoradores, mas aqueles que o adoram em verdade e em espírito. Tem adorador do Pai nessa noite aqui? Glória a Deus. Entenda que é no secreto que a intimidade e o relacionamento com Deus se desenvolve. É no secreto que desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus. É no secreto que nós vivemos o verdadeiro relacionamento entre pai e filho, que somos nós. Precisamos entender que é no secreto com Deus que encontramos sim favor, cura, restauração, a real transformação da nossa vida. Nosso Deus, Ele é amoroso, Ele é generoso e Ele recompensa aqueles que o buscam. Não há nada que a presença de Jesus ela não possa curar, que ela não possa libertar, que ela não possa restaurar, que ela não possa conceder. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei o que você colocou diante de Deus aqui no início dessa campanha, mas não há nada que Jesus não possa realizar, desde que esteja alinhado com a vontade dEle, que os desejos e as aflições do seu coração possam ser alcançadas pelo nosso Jesus, e tudo possa vir a ocorrer para a honra e glória do Pai, não pelas nossas forças, não pela condição que eu possa ter, mas pela honra e a glória do Pai que é todo poderoso. Guarde isso no seu coração. Buscar viver e crescer no secreto com Deus é não se contentar com nada menos do que a profundidade onde estão os mais íntimos segredos dos céus. É isso que nós precisamos viver, os mais íntimos segredos dos céus, mas só vamos viver isso se formos na profundidade buscar. Por isso, o estilo de vida que todos nós cristãos precisamos ter é de termos sede, intimidade e consciência da presença do Pai. Se não tivermos fome e sede
de ter intimidade com o Pai, não vai adiantar a nossa busca, nós não vamos conseguir aprofundar a nossa vida. Certa vez, um conhecido cristão francês, lá do século XVII, chamado irmão Lourenço, ele dizia: é a prática da presença de Deus que nos transforma radicalmente. É a prática na presença de Deus que nos transforma. Não adianta viver uma religiosidade, não adianta buscar pelas nossas forças, não adianta ter fama e poder. É a prática diária da presença do Pai que vai nos moldando, nos refinando, moldando o nosso caráter e vai nos transformando cada dia mais parecidos com Jesus. É uma consequência, é uma sequência e nós precisamos viver. É quando nos disciplinamos e passamos a desfrutar da presença de Deus no secreto, que desvendamos os mais íntimos dos nossos desejos, do nosso coração, e compreendemos muito dos mistérios do nosso Deus. É a intimidade. Então, meus irmãos, precisamos nos deixar sim ser incendiados pela presença de Deus. Para isso, alguns princípios são fundamentais. Eu quero começar nessa noite vendo alguns com vocês aqui. Então acompanhe comigo aí. Para incendiar seu relacionamento com Deus, a primeira coisa que eu preciso, tenha senso de urgência. Eu preciso ter senso de urgência. Eu não posso terceirizar, deixar para depois, ou daqui a pouco, amanhã, quem sabe, talvez para a semana. Sabe, quando a gente ali começamos um ano, né? Então ali fazemos o planejamento e a gente costuma dizer, fazer o planejamento, aí não, mas ainda está começando o ano agora, amanhã a gente faz, não, deixa para a semana que vem, aí a gente vai postergando, né? E a mulher vai todo dia ali, ó, puxando a minha orelha, não ia caminhar? E por quê? Cadê a caminhada? E por que Glória a Deus, comecei a caminhar ontem, tá? Darei de postergar. Então a gente precisa ter esse senso de urgência, não pode se deixar para depois. A gente precisa estar vigilante, pois os dias, eles são maus. 1 Tessalonicenses 5,4, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Os dias são maus e eles são os últimos, ou seja, Jesus está voltando. Então a gente tem brevidade, a gente precisa fazer as coisas logo, porque logo Jesus vai voltar, amém? Então a melhor maneira de enfrentar esses dias que são maus é aumentando a nossa conexão espiritual. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa esquentar. E o seu fogo precisa incendiar o seu coração. O fogo do Espírito Santo, ele nos dará experiências marcantes e novas na presença do Senhor. Isso fará com que vivamos aqui sob a influência do céu. E assim nós viveremos o que o Pai tem para nós. A nossa fé, ela não se esfriará. E as perseguições malignas não nos deterão se nós tivermos a nossa vida no secreto ativa. É no secreto que adoramos, é no secreto que oramos, é no secreto que desfrutamos da presença do Senhor. Assim como era no tabernáculo na época de Davi, que estava lá, ali era a presença, e as pessoas viviam a presença do Senhor. Essa era uma postura que abreviará a vinda de Cristo. Um povo que vive na presença, que busca a presença. O senso de urgência nos manterá alertas, firmes e constantes. A presença de Jesus, ela sempre será o nosso GPS, independentemente da estação que estejamos vivenciando. Mas continuando, para incendiar o seu relacionamento com Deus, resista às oposições.
Resista às oposições. Oposição sempre vai se levantar. E se é para impedir que você tenha tempo com o Pai, olha, vai aparecer muita distração na sua vida. Às vezes coisas que aparentemente elas são boas, mas vão te roubar um tempo precioso com a presença do Pai. Eu já compartilhei com vocês algumas vezes aqui e volto a compartilhar. Eu me recordo que quando o Júnior morava conosco, né? O Júnior há 3 anos lá em São Paulo, enfim, mas eu me recordo que quando fala disso, de presença, de exclusividade, de não abrir mão, de não deixar roubar o tempo precioso com Deus, todos os dias, às 14 horas, às 2 horas da tarde, Júnior, ele fechava a porta do quarto e tinha 1 hora no secreto com o Senhor. Todos os dias ele continua tendo esse hábito, que é um hábito natural dele lá, mas quando ele estava lá na nossa casa, quando ele ainda morava conosco, todos os dias, 14 horas, poderia estar uma visita, poderia estar um amigo dele que foi lá, enfim, ele pedia licença e não abria mão do tempo que ele tinha com o Pai. É priorizar o Pai. Olha, espera um pouquinho ali, já eu volto. Fechava a porta do quarto e ia-se embora ter o tempo no secreto com o Pai. Como cristãos, nós temos o tempo todo opositores em nossa caminhada. Poderia estar quem fosse em casa, às vezes uma pessoa um parente de repente, que fazia tempo que não ia, ou era a primeira vez que estava lá. Ele não pensava 2 vezes. Mas o que será que a pessoa vai pensar de mim se eu deixar ela aqui esperando um pouco? Fique mais preocupado se você deixar o Pai dar atenção a outra pessoa. Você não está desmerecendo a pessoa. Você está mostrando a pessoa e ministrando na vida dela. Olha, prioridade é o Pai. Só 1 minuto, eu vou dar um tempo aqui com o meu Pai, que esse é o tempo dele, meu e dele. Depois eu volto aqui, a gente desfruta de toda a tarde e noite para que a gente possa contemplar. Não abra mão do seu tempo com o Pai. Não perca esse tempo, porque vai aparecer muita coisa, cansaço, sono, pessoas, distrações que vão tentar roubar o seu tempo com o Pai. Não deixe que nada roube o seu tempo com o Pai. Às vezes, as distrações e as oposições, elas se levantam dentro de nossa própria casa. E a gente precisa estar bem atento a isso. Porque a gente não pode abrir mão do Pai. Mas pastor, filho. Primeiro lugar a Deus. E as outras coisas se acrescentarão. Se a gente deixar de buscar a Deus por causa de opositores dentro da nossa própria casa, a gente está invertendo, a gente está se afastando da presença do Senhor. E a gente precisa, volto a dizer, a gente não precisa ser mal educado, a gente não precisa ser ignorante, a gente precisa, em amor, ter o nosso hábito de ter o nosso tempo com o Pai. E automaticamente, isso vai influenciando e tomando conta de todos que estão ao seu redor. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, continua aqui o texto. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Nós somos filhos do dia, somos filhos do Senhor. Nós carregamos a luz onde quer que nós formos. O texto continua e no verso 8 diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, ou seja, estejamos preparados para a batalha. Nós somos do dia e vamos estar sempre guerreando contra o mal que nos rodeia, e para isso precisamos estar preparados. Você está preparado? A guerra e a batalha todos os dias, você pode não ver, mas Deus te traz livramento todos os dias. Nós precisamos estar preparados para as batalhas espirituais que enfrentamos todos os dias. Tudo vai conspirar para que você não tenha uma vivência real e frutífera no secreto. Tudo vai conspirar para isso. Alguns nunca descobriram as delícias de desfrutar a presença do Senhor no secreto. Sem dúvida, o diabo ele fará de tudo para que você não tenha um relacionamento de qualidade com Deus. Sabe quando você está lendo a Bíblia assim, e aí de repente aparece alguém, aí fulano, Luísa, aí Luísa está lá na Bíblia, meu Deus, chegou alguém. Daqui a pouco a Luísa dá aquela pessoa,
Daqui a pouco Luísa tenta, ô Luísa, misericórdia. Sempre vai, daqui a pouco o telefone toca, daqui a pouco alguma coisa no fogo apita, eita, vai queimar o feijão. Sempre o diabo vai tentar alguma artimanha para não deixar você desfrutar. Porque eu estou muito cansado, então quando eu começo a ler, eu começo a dormir. É um inimigo. Pastor, é um inimigo, mas como assim? Eu estou cansado. Filho, mas se você perceber, há 5 minutos atrás você estava conversando sobre tanta coisa, estava no celular fazendo alguma coisa, assistindo alguma coisa na televisão, não tinha sono nenhum. Pegou na palavra, foi conversar com Deus, veio o sono. Como assim é o cansaço? Só para falar com Deus. A gente precisa, não negociar e estar atento às artimanhas do inimigo que tenta roubar o nosso tempo com Deus. Motivos para negligenciarmos a presença serão inúmeros e a gente não pode negligenciar a oposição maligna. Insista na busca por Deus e seja preenchido por Ele. Seja intencional, não deixe que nada atrapalhe. Se você acha que está num ambiente que pode atrapalhar, sabe, eu já cansei de dizer a vocês, eu deixo o Marcílio e vou fazer uma devocional da outra rua lá, né? E às vezes eu estou com a janela aberta e chega lá um flanelinha, chega alguém. Agora o que é que eu faço? Eu subo a janela. Bate lá, posso agora não, depois a gente conversa. Enfim, então no ambiente que você está, busque um ambiente que você não vai ser incomodado, que você vai ficar tranquilo para conversar com o Pai. Não ouça nada que queira prejudicar as suas experiências com Deus. Cerque-se de pessoas que são incendiadas por Deus, mas corra daquelas que são frias e não têm vida com o Senhor. A gente não pode deixar de alcançar as pessoas, mas para me fortalecer na caminhada, eu preciso me cercar de pessoas que também estão na caminhada. Eu me incendeio com quem está incendiado, para poder incendiar quem está frio. Agora eu não posso vir para quem está frio, senão vai apagar o meu fogo, se eu não estou preparado para lidar. Então caminhe com aquelas pessoas que estão incendiadas, para que seu fogo também aumente. É por isso que é importante a vida na igreja. Porque é na igreja que somos brasas juntinhas, ali, uma esquentando a outra. Quando uma vai saindo ali de mansinho, vem alguém e chuta ela para dentro do braseiro, para que ela não saia, que ela não se apague. Agora se eu ficar, vida, céus, hora, olharam para mim assim hoje, ninguém falou comigo, e assim, e aí eu vou me afastando de lá, é melhor eu ir em casa, é melhor eu aqui no sofá. Daqui a pouco está lá a brasinha, totalmente fria. Por quê? Porque está sozinha, está isolada. E é isso que o inimigo quer, para só trazer coisas ruins do pensamento. Eu preciso estar junto. A igreja é a família do Senhor. Não é uma família perfeita. Perfeita é ela, mas precisa ser uma família saudável. E é isso que nós buscamos viver. Para continuar aqui, em terceiro lugar, para incendiar seu relacionamento com Deus, livre dos ressentimentos. E o Espírito Santo ele vai puxando uma coisa com a outra. Acabamos de falar, livres do ressentimento. Nós somos reflexos do Senhor. Jesus é o nosso alvo de viver. Se você está sendo influenciado por outras pessoas, meu Deus do céu, corra dessas influências aqui da internet ou da televisão, mas nós somos cristãos, então a nossa influência é Jesus Cristo. Cada dia mais buscamos ser parecidos com Ele. Amor, compaixão e principalmente uma vida de paz com as pessoas é o que aprendemos com Ele, é o que devemos viver. E Paulo disse ainda, escrevendo aos Tessalonicenses, ele continua aqui no versículo 13, na parte B, Paulo diz: vivam em paz uns com os outros. Nós precisamos viver em paz uns com os outros. Olha, você já observou o texto que está lá em Mateus 5? Com detalhe. Mateus 5, ele diz assim, capítulo 5, versos 23 e 26. Vai aparecer ali. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Olha a continuação. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal.
Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar até o último centavo. Tudo tem consequência na nossa vida. Tudo tem consequência na nossa vida e nós precisamos tomar cuidado. O Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa, Ele nos ensinou isso para que nós possamos amar e perdoar. Então, por que carregar esse ódio no coração, esse rancor, essa mágoa e não perdoar um ao outro? A gente precisa andar em paz uns com os outros. Como nossa vida de intimidade com Deus pode melhorar com entulho nessa conexão? Com sujeiras atrapalhando. Como é que nós podemos nos conectar com Deus se existe muito ruído atrapalhando a conexão com Deus? Eu sou do tempo da internet que a gente, para poder entrar na internet, tinha que entrar depois de meia-noite, porque só gastava um pulso. E para conectar ali, aí conectava na internet, aí ficava... para poder fechar a conexão. Isso era o ruído para entrar naquela época da conexão. Vocês estão rindo agora, acharam minha idade, né? Mas todo mundo já sabe, já tem 50. Mas enfim, é mais ou menos isso. Como é que eu posso me conectar com Deus se existe um ruído que está atrapalhando a minha conexão com Deus? E esse ruído, muitas vezes, se chama falta de pedir perdão. Falta de liberar perdão. No texto, Jesus argumenta que a adoração ao Pai está diretamente associada a uma vida de ressentimento, a uma vida de rancor, a uma vida de mágoa. Deixe-me dizer a você algo perturbador. Os ressentimentos impedem um relacionamento profundo com Deus. Se eu estou ressentido com alguém, isso atrapalha a minha conexão com Deus Pai. A gente vê no texto, não adianta levar a sua oferta a Deus tendo algo que precisa ser corrigido com o seu irmão. Jesus é bem claro, corrija, para que eu possa receber a sua oferta. Ou seja, ele está falando para que você me entregue algo, a sua adoração, a oferta é adoração. Quando nós participamos do momento de ofertório, não é um momento de dinheiro da igreja, é a nossa adoração a Deus, para que o reino avance. Então, quando Jesus está nos dizendo aqui, ei filho, eu só vou receber a tua adoração quando você estiver em paz uns com os outros. Nós precisamos ter uma vida de paz. Você quer isso para a sua vida? Que a sua vida seja interrompida, a sua conexão com Deus? É claro que não. Então peça força ao Espírito Santo. Vença o orgulho, a vaidade, a autojustiça e peça perdão àquela pessoa que você já deveria pedir. Ou libere perdão para aquela pessoa que você já deveria ter liberado perdão. Não tem a ver com quem está certo ou com quem está errado. Tem a ver com uma atitude de libertação e acesso livre, direto ao Pai. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E como assim rancoroso? Como assim cheio de mágoa? Como assim sem amar, sem perdoar? Mas continuando, para incendiar seu relacionamento com Deus, encontre a real satisfação. O que é que tem te trazido alegria? O que é que na real traz alegria para você? São as circunstâncias da sua vida, algo que acontece que deixa você alegre? O apóstolo Paulo, certa vez ele disse, alegrem-se sempre, sempre. Alegrem-se sempre. Estejamos sempre alegres. A minha alegria não depende de coisas, não depende de poder, não depende de fama. A minha alegria, a sua alegria, ela precisa depender da presença de Deus. Nós precisamos estarmos alegres, porque desfrutamos da presença do nosso Deus. É desfrutar
desse tempo precioso em família. Que coisa maravilhosa é ver a comunhão, é acabar o culto e as pessoas não querem ir para casa porque estão ali conversando, brincando, participando, curtindo umas às outras. Isso traz alegria. É viver meu tempo no secreto com Deus, desfrutar da presença dEle, e isso me torna alegre. Mas tem pessoas que preferem estar em qualquer outro lugar, menos junto à família do Senhor. Tem muitos que preferem sentar ao sofá, gastar seu tempo assistindo a inutilidade de um reality show, torcendo ainda e discutindo por pessoas. Meu Deus, tem de misericórdia, Senhor. Tem pessoas que se engalfeiam para defender uma pessoa de um reality show, mas não tem coragem. Gasta tempo, gasta horas acompanhando, mas não tem coragem de passar 10 minutos a sós com Deus. Tem pessoas que gastam e brigam e se engalfia com outros para defender uma pessoa, um político, uma pessoa de um reality show, um time de futebol, mas não tem coragem de abrir a boca para falar de Jesus a alguém do seu lado. Mas mesmo assim, essas pessoas buscam receber as bênçãos do Senhor e ainda saem reclamando de Deus porque não receberam aquilo que queriam. Tem de misericórdia, Senhor, dessas pessoas e nos ajuda a não cair nessa cilada. A satisfação em Jesus, ela não é comparada com mais nada. Não tem nada que se compare à satisfação de estarmos plenos em Jesus. Jesus, ele deve ser a nossa maior alegria o tempo todo. No secreto nós encontramos com o amado de nossas almas, e nessa afeição nós somos supridos. As pessoas mais espirituais, elas sempre serão simples, bem resolvidas e generosas. As pessoas que mais buscam viver na sua simplicidade, a intimidade com o Senhor, são as pessoas que mais são abençoadas com Deus. Os espirituais, as pessoas que vivem a presença do Senhor, que não abrem mão de colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, elas sempre começam os seus dias já supridos, já alimentados em Deus, frutos do seu tempo devocional, do seu tempo gasto em prioridade com Deus acima de tudo. Isso é o que nos traz alegria, ter uma vida satisfeita no nosso Deus, independentemente do que estejamos passando. Estamos passando pela glória, dando glória a Deus. Era passando pela prova, né? Estamos passando pela prova, dando glória a Deus. Por último, para incendiar seu relacionamento com Deus, vença a inconstância. Esse é um dos grandes problemas de muitos. A sua inconstância em desfrutar da presença. E o apóstolo Paulo, ele disse: orem continuamente. Orem continuamente. Nós precisamos orar sem cessar. Ah, como assim, pastor? Em tudo que nós estivermos, orar e conversar com Deus. Então, todos os dias, a todo momento, eu estou conversando com Deus. Se você está dirigindo, vai conversando ali, interagindo com Deus. Se você está comendo, vai agradecendo pela comida, vai interagindo com Deus. Se eu estou em casa, todo o tempo, interaja com Deus, Ele está com você. Interaja com Deus, converse com Deus. Tem gente que não consegue começar e terminar um livro. Imagine ter uma frequência resiliente na busca por Deus. Por que a inconstância acontece? Por alguns motivos. Porque pensamos que a vida cristã é puramente esforço. E aí a gente vai ter que se esforçar muito, dar muito trabalho, então a gente não é constante. Porque cedemos às emoções negativas, as coisas não estão muito boas hoje, então eu não vou conversar com Deus, eu não tenho tempo para Deus, as coisas estão tudo pesadas. Enfim, então são as emoções que movem as pessoas, muitas. Porque também somos inconstantes?
Porque nos transformamos às vezes em religiosos, cumpridores de regras, mas sem profundidade, sem tempo com Deus, sabe? Aquelas pessoas que participam de algo, mas não vivem a presença do Senhor diariamente. E aí vão desanimando, porque não veem as coisas, não sentem as coisas. Claro, não desfruta de intimidade com Deus, é apenas religiosidade. E por que mais ainda a inconstância acontece? Porque às vezes tem gente que nunca teve uma experiência real com o Espírito Santo. Uma vez, eu cheguei em casa do trabalho, naquela época faz bastante tempo, a gente não tinha igreja aqui ainda não. E aí estava Marcília e Júnior no sofá, e estavam assim, alegres, rindo, Júnior suado, com sua pinó e meio desconfiado. Eu disse, que danado é isso aqui? Uma experiência que eles tiveram, vivenciando lá um momento com o Espírito Santo, e tiveram ali, experimentaram uma experiência maravilhosa ali com Deus. E eu achei interessante o brilho no olhar e a alegria deles compartilhando quando eu cheguei. Mas tem pessoas que nunca experimentaram uma experiência real com Deus, e aí desanima, e isso perde a sua constância. Outra coisa também, tem pessoas que não se arrependem de uma espiritualidade fria. Tem uma espiritualidade fria, não desfruta da presença do Senhor, e aí vai perdendo aquele queimor, vai se apagando, e por isso a inconstância, não consegue ter uma constância no Senhor, porque se afasta. Precisamos perseverar e ser constante na nossa vida, no secreto com Deus. A constância, ela fará com que você rompa para novos níveis. Quando você desfrutar algo com Deus, você vai para outro nível, porque cada vez mais Deus vai te levando para um lugar maior, um lugar melhor, um lugar mais incrível que você ainda não experimentou. Alguém que descobriu os segredos e belezas da profundidade dificilmente se contentará em viver na superfície. Quem foi profundo com Deus não vai querer mais algo superficial, vai querer mais fundo com o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Paulo fala que ele já era menino, mas depois que ele cresceu, que ele amadureceu, que ele aprofundou no Senhor, as coisas de menino foram para trás. As coisas que ele via obscura agora fica no espelho, refletindo o que? Ele começa a ver a imagem de Jesus. A cada dia mais ele vai se parecendo com Jesus. Por quê? Porque eu e você fomos criados à imagem do Senhor, imagem e semelhança. Imagine você entrar no mar, a praia linda, muitas ondas, e você ama, e aquelas ondas começam a te balançar de um lado para o outro, ainda naquela parte rasa, você é açoitado, ou seja, as ondas batem em você, e você fica ali, vendo aquela coisa linda que é o mar, e as suas ondas. Na vida espiritual, muitos se iludem pelas ondas belas da superfície, e muitos terminam se acomodando nelas. Mas você já experimentou ir mais fundo no mar? Quando nós vamos andando, as ondas elas vão diminuindo, porque ela bate mais no raso, mas só que a maré vai voltando, a gente vai perdendo a segurança, e a gente vai começando a ficar com medo. Por quê? A gente tem medo de se afogar, porque a gente vai percebendo que a partir do ir mais profundo, a gente vai perdendo o controle da nossa vida.
É isso que precisamos viver com Deus. É sair da superfície e ir mais fundo, para a gente tirar o controle da nossa vida e deixar o controle com Deus. É Ele que deve nos guiar. Infelizmente, tem pessoas que nunca vão experimentar a profundidade de Deus como estilo de vida. Existem aqueles que nunca chegam a desfrutar da paz de um coração que vive no profundo oceano com Deus. O Espírito Santo, Ele nos traz o tempo de vivermos na profundidade, meus irmãos. Ele quer nos fazer viver no mais profundo da intimidade com Ele. Portanto, não tenha medo, mergulhe mesmo no oceano do Senhor. Busquemos sim viver o nosso tempo no secreto com o Pai, de forma que nós possamos queimar o nosso coração no anseio da sua presença diária nas nossas vidas. Por isso, vamos buscar viver sempre algo novo com o Senhor. Na profundidade do secreto, Deus tem sempre algo novo para nós. Que nós possamos nos lançarmos na presença de Deus, desfrutarmos desse amor incondicional e experimentar o que é queimar no secreto com Deus. Baixe suas cabeças, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença, Senhor. Pai, é palpável a tua presença nesse lugar, e onde a tua presença está, milagres acontecem, Senhor. Então não sei como andam os corações dos teus filhos, mas vem, Senhor, vem trazendo cura para os enfermos, vem cuidando do corpo, da alma, Senhor, e fortalecendo o espírito. Vem trazendo um renovo nessa noite, Senhor, um renovo transformador, não por uma emoção, mas porque começamos a experimentar a maravilha de vivermos na profundidade contigo, Senhor. Que nós saiamos desse lugar nessa noite, decididos a vivermos um ano diferente, a nossa vida diferente, que nós possamos passar a ter mais uma vida no secreto, mais profundo contigo, Senhor. Que nós possamos experimentar, queimarmos o Espírito Santo e fogo do secreto da tua presença, Pai. Que o secreto venha cada dia mais nos lapidarmos, moldar o nosso caráter, para que nós possamos sim, cada dia mais, ser parecidos contigo, Jesus. É algo novo, é ano novo, é vida nova, mas o Evangelho de sempre e a tua presença sempre na nossa vida hoje e eternamente, em nome de Jesus.